estão sobre sua autoridade. E temos de reconhecer que Deus é o dono de todas as coisas. Aleluia. O nosso Deus, Ele é dono de todas as coisas. Ele é o dono da minha vida, Ele é o dono da sua vida. É o Senhor que nos concede algo. Quando nós temos um sonho, um projeto que nasce no nosso coração, irmão, creia que se Deus te permitiu sonhar, se Deus te permitiu buscar algo da parte dEle para realizar na sua vida, é porque Ele é poderoso para cumprir. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nós temos que confiar no Senhor, colocar os nossos sonhos, nossos projetos diante do altar de Deus. Em primeiro lugar, orar, colocar nas mãos de Deus, orar, ter fé, confiança que o Senhor, Ele é poderoso para realizar aquilo que Ele nos permite sonhar. Ele é poderoso para realizar. Nós temos que reconhecer que nós somos dependentes do Senhor, que nós somos dependentes do nosso Deus, que nada nós podemos fazer e nada nós conseguimos ter se Ele não for na nossa vida, se Ele não nos permitir acordar de manhã, levantar da nossa cama e sair para trabalhar. Nós não conseguimos nada. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, porque Ele é dono de tudo, Ele é o responsável e, portanto, é nele que vamos colocar nossa confiança. Quando depositamos nossa confiança em Deus, desfrutamos da sua presença, sua criação, seus recursos, sua liberdade. Existe uma gratidão gloriosa quando refletimos sobre a gloriosa riqueza de Deus. Filipenses 4,19 diz assim: meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. O Senhor, Ele supre todas as nossas necessidades. Aleluia. Você prestou atenção nessa palavra, irmão? Segundo as riquezas de Deus. O nosso Deus, Ele é dono do ouro e da prata. O nosso Deus, Ele tem tudo. Tudo que você pensa, possa imaginar, e tudo aquilo que você ainda nem consegue imaginar, o nosso Deus, Ele tem. E Ele é poderoso para colocar na minha e na sua mão. Quando nós somos fiel ao Senhor, reconhecemos que nós somos dependentes dEle, o Senhor, Ele nos concede, segundo a riqueza dEle, Ele suprirá todas as nossas necessidades. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor quer que nós sejamos prósperos. Aleluia. Prosperidade é ausência de necessidade. Vamos aqui no tema da campanha, Gênesis 26, 12. A palavra do Senhor nos diz: semeou Isaac naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. O homem engrandeceu-se e se foi enriquecendo, até que se tornou muito grande. Tinha possessão de ovelhas, possessão de vacas, muita gente ao seu serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quando Isaac chegou naquela terra, Isaac, ele viu que naquela terra era uma terra que havia fome, mas o Senhor, Ele deu uma ordem a Isaac, peregrinai nessa terra e eu serei contigo e te abençoarei. E Isaac, ele foi obediente à voz do Senhor. Ele peregrinou naquela terra, ele semeou, e a palavra do Senhor nos disse que naquele mesmo ano
medidas, porque ele foi obediente e o Senhor o abençoou. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quando nós somos obedientes ao Senhor, as bênçãos do Senhor, elas são derramadas sobre a nossa vida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor, ela nos diz em Mateus 6,33: mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas o Senhor vos acrescentará. Então, que nós venhamos buscar primeiramente o reino de Deus e a justiça do Senhor sobre a nossa vida. Porque quando nós buscamos ao Senhor de todo o nosso coração, nos entregamos verdadeiramente a Ele, nós vivemos as bênçãos do Senhor. Eu quero dizer para você, irmão, que está aqui nessa noite, que ainda não entregou a sua vida para Jesus, que ainda não sabe o que é viver as bênçãos da parte do Senhor. Entrega verdadeiramente a sua vida para Jesus. Se renda aos pés do Senhor. Busca em primeiro lugar o reino dos céus, o reino de Deus e a sua justiça. Porque o Senhor, Ele vai te fazer desfrutar da presença dEle, da criação dEle, dos recursos dEle e da liberdade que o Senhor tem para mim e para a sua vida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Seja obediente, assim como Isaac foi obediente. Quando nós somos obedientes ao Senhor, o Senhor, Ele nos abençoa. Aleluia, louvado seja Deus. Quando nós falamos de prosperidade, muitas vezes vem na nossa mente riquezas, bens materiais. Mas o Senhor, Ele quer que nós sejamos prósperos, não somente no sentido material, mas que nós sejamos prósperos na nossa vida espiritual, ministerial, na nossa saúde. O Senhor, Ele tem prosperidade para mim e para a sua vida em todas as áreas da nossa vida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Muitas vezes nós não valorizamos a nossa saúde, mas o Senhor, Ele também tem prosperidade de saúde para mim e para a sua vida. Aleluia. Uma certa época atrás, o Senhor, Ele me permitiu passar por uma enfermidade. Passei por uma cirurgia e fiquei ali, depois daquela cirurgia, uns 3 anos, passando um processo muito difícil na minha vida. E tudo que o Senhor, Ele permite na nossa vida, irmãos, Ele tem algo a nos ensinar. Muitas vezes nós não valorizamos a saúde que o Senhor nos dá. Muitas vezes nós não valorizamos o abrir dos nossos olhos todo amanhecer. Muitas vezes nós não valorizamos, aleluia, louvado seja Deus, o serviço que o Senhor nos dá. Muitas vezes nós reclamamos, nós murmuramos. Mas nesta noite, o Senhor, Ele vem falar para mim e para você, para que nós sejamos gratos a Ele por tudo quanto Ele nos concede, porque sem Ele nós não conseguimos nada, como eu aqui já disse e volto a falar. Nós não somos nada e não conseguimos nada, se primeiro nós não reconhecer que nós somos dependentes de Deus. Muitas vezes as pessoas olham, não valorizam o corpo que tem, a vida que tem, não valoriza o esposo que tem, não valoriza a esposa que tem, não valoriza os filhos, a família. Mas o Senhor, Ele me trouxe aqui nesta noite para dizer para você que nesta noite de agradecimento é noite de nós valorizar aquilo que o Senhor, Ele tem nos concedido, aquilo que o Senhor, Ele tem colocado sobre a nossa vida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Valoriza a sua vida. Isso acontece muitas vezes com nós que somos mulheres. Muitas vezes nós não estamos contentes com aquilo que nós temos. Muitas vezes nós não estamos
Mas o Senhor ministrou essa palavra no meu coração quando eu preparava essa palavra. E o Senhor falava, muitas pessoas têm um corpo bonito, mas não conseguem mais levantar de uma cama. Muitas pessoas têm, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, não têm valorizado aquilo que o Senhor coloca e tem dado para nós. Muitas pessoas olham para o outro e falam, que eu queria ser como fulano. Muitas vezes, o fulano que você quer ser como ele, você só vê a aparência do que ele tem. Aleluia. Mas por dentro, você não sabe o que ele está passando. Dentro das quatro paredes, ninguém sabe o que aquela pessoa passa. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vi um vídeo outro dia de uma reflexão que falava assim: um homem muito rico estava saindo do shopping com seu filho, com muitas sacolas de roupa que ele tinha comprado para aquele menino. E quando eles estavam entrando no carro, chegou um menino mendigo perto daquele homem e disse assim para ele: Senhor, me dá uma troca de roupa, eu não tenho nada, eu só tenho essa que estou vestido. E aquele menino estava muito sujo. Aí aquele senhor olhou para o filho dele e disse assim: filho, vamos dar a roupa para ele? Depois o pai compra mais para você, a gente volta no shopping, compra quantas você quiser. E o menino permitiu. E o homem deu aquela sacola de roupa para aquela criança. E ele saiu com aquela sacola. E o homem entrou no carro com o menino. E aquele menino, o mendigo, olhou para aquela sacola e olhou aquele carro indo embora e falou assim: como eu dava tudo para estar no lugar daquele menino rico. Ele tem tudo e eu não tenho nada. E aquele homem foi embora. Passados uns 15 dias, aquele homem voltou, procurou aquele menino mendigo e chegou na porta da casa dele com um carro cheio de brinquedo, roupa, tudo que aquela criança sonhava em ter. E ele disse assim: olha, eu vim aqui, eu descobri onde você mora, e eu vim aqui para dar para você tudo que era do meu filho. O meu filho, ele tinha tudo isso, os brinquedos, as roupas, tudo, deu tudo para aquele menino. E ele ficou muito feliz em ganhar tudo aquilo. Mas aí ele olhou para aquele senhor e disse assim: senhor, se o senhor está me dando tudo que é do seu filho, e o seu filho, o que ele vai ter? Aí aquele senhor olhou e falou assim: o meu filho, ele não precisa mais de nada. O meu filho morreu e foi morar com o Senhor. Naquele dia, quando eu saí daquele shopping e você me abordou querendo as roupas que eu tinha comprado para o meu filho, não era o meu filho que era o menino feliz. O menino feliz era você, porque você tem saúde, porque você pode brincar, você pode ter tudo o que você quer. E o meu filho, ele não tinha nada, porque ele não tinha saúde. O meu filho estava cometido de um câncer e o meu filho morreu. Então muitas vezes nós olhamos para as pessoas e olhamos pela aparência das pessoas. Nós não sabemos o que aquela pessoa passa. Talvez aquela pessoa tem muita riqueza, tem muito dinheiro, mas não é feliz, irmão. Talvez aquela pessoa não falta nada no financeiro dele, mas no interior tem a alma vazia. E nós temos o privilégio, igreja, de ter a presença do Senhor. Nós temos o privilégio de ter a graça e a misericórdia do Senhor sobre a nossa vida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor me permitiu trazer essa reflexão para que nós venhamos valorizar aquilo que nós temos, aquilo que nós somos diante do nosso Deus. Porque muitas vezes as pessoas olham para mim e para você e não nos valorizam.
mas creia que nós temos valores para o nosso Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Seja grato ao Senhor pelo aquilo que Ele tem te concedido todos os dias. Não importa onde estamos na vida, não importa qual seja a situação ou circunstância, temos algo que podemos dar graças a Deus todos os dias na nossa vida. E devemos ter sempre uma atitude de ação de graça ao nosso Criador. Aleluia. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, verso 18, diz assim: em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Em tudo dai graça, independente do que nós temos, independente do que o Senhor permite você ter, independente se o Senhor faz na sua vida ou deixa de fazer, dai graças a Ele por tudo, por tudo. Aleluia. Davi era um homem que era grato a Deus por tudo que ele tinha, por tudo que o Senhor concedeu a ele. Davi era um pastor de ovelhas, vivia no campo, pastoreando. Nem os próprios irmãos, nem o próprio pai dele valorizava ele, mas o Senhor o escolheu. O Senhor o escolheu e colocou ele como rei de Israel. E através do reinado de Davi, o Senhor, Ele foi concedendo a ele muitos bens, muita riqueza, sabedoria e graça. E o Senhor, Ele é poderoso para conceder para mim e para a sua vida a sabedoria do Senhor, a graça do Senhor, ela é sobre nós a cada dia, e que nós venhamos valorizar, e em tudo nós venhamos dar graças a Deus por tudo quanto o Senhor faz e por tudo quanto o Senhor é sobre a nossa vida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. No versículo 14, aqui que nós temos, diz assim: porque quem sou eu e quem é o meu povo, para que pudéssemos fazer ofertas tão voluntariamente, porque tudo vem de ti, e te damos o que vem das tuas mãos. Aleluia. Nós possamos refletir nesse versículo, porque tudo vem do Senhor para a nossa vida, e aquilo que nós ofertamos no altar do Senhor, o dízimo que nós damos, que nós devolvemos para o Senhor, ele já veio das mãos do Senhor para a nossa vida. Que nós venhamos reconhecer isso e continuamos a ser fiel na presença do Senhor, porque a nossa fidelidade a Deus, ela traz bênção. A obediência traz bênção sobre a nossa vida. Que nesse culto de agradecimento nós venhamos aprender a ser como Davi, ser grato a Deus. Davi não foi um homem perfeito, mas Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Aleluia. Gratidão a Deus é um dos maiores segredos para a vida cristã. Aleluia. Que você possa ficar com essa palavra nesta noite. Essa foi a palavra que o Senhor ministrou no meu coração. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Você aplauda o nome do Senhor